Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. A história do Montanha, um dos atendidos na minha jornada na assistência social, é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Por quê? Ela foi muito significativa para mim, ela é ainda, né? Porque eu continuo acompanhando, porque com ele eu pude perceber o poder do investimento no vínculo, né? No estabelecimento de vínculo com respeito a outra pessoa, o poder do contágio das outras pessoas no atendimento, dos outros profissionais, dos usuários do serviço, para compor o atendimento dessa pessoa com as suas características, a sua personalidade, as suas dificuldades. E posso comprovar até hoje, né, vários anos depois que eu saí daquele serviço, a continuidade dessa cultura de atendimento e o resultado. Eu até disse há um tempo atrás que o máximo da autonomia do Montanha, para mim, era o tomar banho, o se alimentar, o estar socializado dentro do serviço, porque ele nunca ia ter uma autonomia plena. E hoje eu posso dizer que ele foi além disso, porque ele foi inserido no CAPS depois de todo o atendimento, passou a ir para o grupo todos os dias, então ele saía do serviço, ia até o serviço do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e com isso ele ganhou confiança de ir às ruas. Ele recebe hoje um benefício no nome dele, então ele tem um dinheirinho, e isso também deu segurança. Então eu estou sabendo que ele quase não fica mais no serviço, ele passa os dias fora, mas ele vai e volta todos os dias. E aí esses dias o meu marido foi lá para fazer um serviço de informática, né, e contaram para ele que o Montanha tinha lavado a sua camiseta, lavado a sua roupa, e aí estava procurando a camiseta para vestir, para poder sair, e não achava a camiseta. E sobe, desce, procura, vai no armário, cadê minha camiseta? Pergunta para um, pergunta para outro. De repente, ele viu um usuário sentado com a camiseta na mão. E aí ele falou para esse usuário: "Ah, ainda bem que eu encontrei você aqui com a minha camiseta na mão, porque se eu visse você vestido na minha camiseta na rua, você ia conhecer como eu era." E isso é muito interessante, né? Resolver essa situação. E como era ele? Ele era agressivo, ele era antissocial, partia para a briga por qualquer motivo. E uma das coisas que eu trabalhei muito com ele, depois a equipe deu continuidade, era isso, de não aceitar as provocações, de que não é com briga, com agressão física que se resolve as coisas. E esse relato recente desses dias mostra o quanto ele evoluiu isso e o quanto ele entendeu. É um conceito para ele, ele sabe que isso foi colocado, foi ensinado e que ele aprendeu. E ele não quer voltar a ser a pessoa agressiva que ele era. Então ele aprendeu, ele evoluiu na autonomia dele, então ele aprendeu como se cuidar, como ir e vir, está aprendendo a gerenciar o dinheirinho dele, está cumprindo uma rotina de tratamento, né, indo lá para o CAPS todos os dias, seguindo uma rotina. Ele evoluiu em consciência do coletivo, do como conviver com as outras pessoas, da sociabilidade, e ele tem isso claro nele, né? Como que ele tem que se comportar para não ser como ele era, para ser essa pessoa mais sociável, mais agradável que ele é agora. Então ele aprendeu conviver com os outros, ele aprendeu a conversar, né? O fato dele ir lá e falar para ele: olha, ainda bem que eu te encontrei aqui com a camiseta, porque se eu tivesse... Ele está conversando, ele está expressando, ele está ensinando para o outro,
né? Como conviver com ele. Ele aprendeu o conceito de não violência e isso tudo está favorecendo a convivência dele. Eu continuo sem saber se um dia ele vai conseguir se manter sozinho. Eu acho que não, até porque o benefício que se recebe, ele é muito pequeno para pagar aluguel, suprir comida, né? Tudo que for necessário. Ainda precisa do suporte do serviço. Mas ele já é uma pessoa muito mais autônoma. E hoje eu não me preocupo mais se o serviço fechar, se aquelas pessoas forem embora, porque ainda tem alguns funcionários da minha época. Mas foi mudando também o quadro de funcionários e de usuários. E ele foi se adaptando a isso. Então ele não vai mais voltar à situação de rua. Porque ele assumiu um outro conceito de convivência, de vivência. Ele gostou de estar em grupo, ele gosta do ambiente, ele vai e volta todos os dias. Então isso mostra que todos nós, todas as pessoas têm a capacidade de aprender, de evoluir e também de ensinar. O Montanha, que a gente ensinou, esses conceitos de convivência, está ensinando para os outros agora. Essa fala dele, não só para esse usuário, mas para todos os que ouviram, demonstra os conceitos de não violência, de convivência em grupo, de respeito ao outro, de que precisa ter diálogo para poder conviver. Então não é só ir lá pegar a camiseta, não sei de quem que é, então vou pegar para mim, não. Vamos ver, vamos verificar, nós convivemos em grupo. E eu fiquei muito feliz, eu gosto muito do Montanha, né? Tenho muito carinho pelo serviço lá do Centro de Acolhida, pelo trabalho que eles fazem até hoje. Tenho muitos amigos lá dentro ainda, né, que trabalham lá, e pessoas que saíram e que a gente continua convivendo de alguma maneira, tendo algum contato. E para mim é a exemplificação de como esse trabalho de todo dia, de comprometimento da equipe, de preocupação com o outro, de entender o outro, de buscar mecanismos para lidar com essas pessoas, de quanto isso é importante e produz a longo prazo histórias modificadas. Eu fui impactada pela história do Montanha e sou até hoje. Ele foi impactado pela minha, porque ele pergunta, quando ele encontra com alguém que encontra comigo, como meu marido, ele pergunta de mim ainda, ele não esqueceu. E como foi importante todo esse trabalho com a equipe, na época, que dá frutos até hoje, porque quem entrou depois que eu saí, sabe da história, sabe dos princípios do atendimento, daquilo que a gente construiu junto em equipe e que deve ser continuado. Encontrei no velório do seu Carlindo, que eu já contei num outro vídeo, uma orientadora, uma pessoa que foi orientadora lá depois de mim. E quando me apresentaram, ela falou, você é a famosa Alice? Eu falei, né, porque a história permanece e a gente tem que ter essa consciência de história, do que veio antes. Antes de mim, no centro de acolhida, teve uma outra gerente. Eu entrei como orientadora. Depois eu passei a assistente dessa gerente. Depois eu passei a gerente. Mas teve a história dela. Eu aprendi com ela, eu aprimorei, né, o que ela me ensinou e o que era característica minha. Eu compartilhei isto com a equipe e a gente criou um modelo de serviço que funciona. Então, todos nós temos essa condição, tanto de ensinar, quanto de aprender, quanto de contribuir. Só que isso depende de tempo, depende de investimento contínuo, no individual, no grupo de trabalhadores, no grupo de usuários, nas conversas com a supervisão, com as diretorias das organizações sociais. Isso é investimento para o futuro. Não é uma coisa que, num toque de mágica, vai se resolver, vai mudar e aí essa mudança vai permanecer, não.
Pode até mudar, mas se você não fizer um investimento de continuidade, não vai permanecer. Quantos outros parecidos com Montanha passaram por aquele serviço e passam pelos serviços da assistência social todos os dias e nada muda na vida deles? Não foram impactados, não tiveram o estalo, não tiveram aquele momento de ruptura com a realidade que está para uma outra possibilidade. Quantos? Muitos. Até porque o volume de pessoas em situação de vulnerabilidade é imenso. O volume de pessoas em situação de rua é imenso. E a gente só consegue ir impactando de um por um, né, no dia a dia, com um trabalho contínuo. Pegando pela mão, conversando de novo, dando uma outra oportunidade, descobrindo o que faz sentido para aquela pessoa. Para o Montanha, faltava uma figura materna. Ele sentia muita falta disso. Ele não teve, segundo a memória dele, que é muito pequena, né, segundo os relatos dele, ele não teve uma figura materna positiva na vida dele. E ele acabou transferindo isso para mim, na época. Como orientadora, depois como gerente do serviço, eu virei a mãe dele, ele me colocou no lugar da mãe dele. E eu, além de exercer esse papel com ele, eu fui dando para ele oportunidade de se vincular às outras pessoas. Porque se eu tivesse mantido esse vínculo do Montanha só comigo, olha que legal, né? Como eu sou poderosa, como eu sou eficiente, eu consegui fazer um vínculo com uma pessoa tão difícil e eu vou guardar isso para mim. No dia que eu saí do serviço, que eu não trabalho mais lá, ele não ia conseguir permanecer. Os outros funcionários, se não criassem vínculo com ele, não iam ter paciência. Os outros usuários do serviço, se não tivessem criado um vínculo com ele, tivesse uma preocupação de entendê-lo, pelo menos um pouco, não iam aceitá-lo dentro do serviço. Aí, rapidamente, a coisa ruiria. Então, além da preocupação que a gente tem de estabelecer o vínculo, e desse olhar para a história da pessoa e usar essa história, esse vínculo de uma maneira a favorecer a autonomia, está embutido nesse processo compartilhar isso com as outras pessoas. Não posso ser só eu a referência, não pode ser só assistente social a referência, não pode ser só psicóloga a referência. A equipe inteira tem que trabalhar e a equipe tem que contagiar os outros usuários para aquele ambiente ser cooperativo, para aquele ambiente ser favorecedor da autonomia, para aquele ambiente ser sociável, ser de convivência, uma convivência saudável. Então, a história do Montanha, para mim, ela é muito emblemática, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de significados por conta disso, da transformação que a gente fez, né, da dificuldade de estabelecer um vínculo. Ele não era uma pessoa fácil de se estabelecer um vínculo, então foi um investimento a longo prazo, no dia a dia, com muito respeito, com muita tolerância, com muita conversa, né? E depois desse vínculo estabelecido, o compartilhamento desse vínculo com os outros. Porque não sou só eu a responsável pela mudança, pelo acolhimento daquela pessoa. Não pode a pessoa se sentir acolhida só se determinado profissional está dentro do serviço. E durante o tempo que aquela pessoa não está no serviço, ele se sentir em conflito no ambiente. Não vai favorecer. Não vai modificar a história, não vai trazer frutos positivos. Então é isso. Eu fiquei muito feliz de ter essa notícia, de saber que o Montanha continua evoluindo, continua dentro da área da assistência, continua dependente de um serviço, mas com muito mais autonomia do que quando eu encontrei, de quando eu o deixei, de quando eu saí do serviço.
E é importante a gente refletir isso em todos os nossos serviços da assistência. Eu posso fazer um vínculo com alguém na rua, no serviço de abordagem, mas eu tenho que favorecer o vínculo do meu colega de trabalho, da minha dupla, do meu companheiro com aquela pessoa. Porque no dia que eu não estiver ali, ele tem vínculo com outra que pode atendê-lo, que pode favorecê-lo, que pode fazer a diferença. Então é isso. Por hoje é isso. Eu sou a Alice. Estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve.